um polígono de 4 lados. Temos aqui um polígono de 4 lados, simplesmente para a gente deduzir as equações que vão nos levar ao cálculo. Mas esse cálculo que nós vamos efetuar a partir da construção dessa subrotina, dessa macro, ele vai ser um cálculo que vai permitir para a gente calcular a área do polígono independente do número de lados que ele tiver, certo? Então, vamos ver como que a gente faz. Ó. Nós temos aqui esse polígono, um polígono de 4 lados, com forma irregular, independente da forma que ele tem. Ele precisa ser só uma figura fechada, portanto, um polígono. Né? Ele tem aqui a coordenada x1 e y1, que é a coordenada desse vértice, x1 e y1. Nós vamos caminhar aqui no sentido anti-horário para marcar as coordenadas dos demais vértices. Porque o que nós vamos usar aqui é o chamado método de Gauss, um método utilizado para calcular a área de polígonos, né? A partir do conhecimento das coordenadas dos vértices. Então, a gente vai caminhar no sentido anti-horário. Marcado as coordenadas do primeiro vértice, x1 e y1, nós vamos marcar as coordenadas do segundo vértice, x2 e y2, e aí em sentido anti-horário, x3 e y3, marcamos aqui na planilha, e x4 e y4. Então, nós temos um polígono de 4 vértices. Como que nós vamos efetuar, então, esse cálculo? Nós vamos, deixa eu ver aqui, desenhar, deixa eu só marcar aqui o desenho. Nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Nessa tabela, nós vamos repetir o valor, deixa eu só mudar aqui que a minha caneta não está aparecendo, problemas técnicos. Vou mudar a porta aqui que não reconheceu essa primeira. Assim. Então, nós vamos repetir aqui as coordenadas do primeiro vértice novamente nessa nossa planilhazinha. Então, eu vou escrever aqui, ó, x1 e y1, repetindo aqui as coordenadas sempre do ponto de partida, que é o ponto x1 e y1, certo? E aí, aplicando o método de Gauss, nós vamos multiplicando esses valores em diagonal. Então, nós vamos multiplicar esse valor com esse valor com esse valor com esse, e esse valor aqui com esse. Vamos obter uma variável auxiliar que nós vamos chamar aqui de soma 1. Então vamos lá, vamos quantificar quanto vale essa soma 1, que vai ser uma variável auxiliar que nós vamos utilizar na solução do nosso problema. Então a multiplicação nessa diagonal, então x1 vezes y2, x1 vezes y2, e aí nós vamos somar, tá? Vezes x2 vezes y3, x2 vezes y3, somando com x3 vezes y4, e finalmente somando com x4 vezes y1, então mais x4 vezes y1. Essa variável é a que nós vamos chamar de soma 1, mas nós também temos que trabalhar com uma segunda variável auxiliar, que nós vamos chamar aqui de soma 2. Então, essa variável auxiliar, ela vai ser chamada de soma 2. E nós vamos multiplicar da seguinte maneira, ó, de baixo para cima aqui, no sentido oposto da diagonal. Ó. Essa com essa com essa, x4 com y3 e x1 com y4, certo? Então, a soma 2 ela vai valer x2 y1, x2 vezes y1, mais x3 vezes y2, x3 vezes y2, mais x4 vezes y3, mais x1 vezes y4. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, a partir dessas duas variáveis, da variável soma 1 e soma 2, nós vamos montar a nossa equação principal, que nós vamos utilizar para calcular a área desse polígono de determinado número a priori. Nós mostramos aqui com 4 vértices, mas essa fórmula ela vai valer para a gente fazer o cálculo para polígonos com diferentes números de vértices, né? Nós vamos construir um programa mais geral para fazer o cálculo da área para polígonos com diferentes números de vértices, certo? Então, essa nossa área A do polígono, ela pode ser calculada, nesse caso, como sendo a metade do módulo da diferença entre o valor de soma 1 menos soma 2. Soma 2.
Então, a diferença entre essas variáveis auxiliares, soma 1 e soma 2, em módulo dividido por 2, vai dar, enfim, o valor da área do polígono que nós vamos trabalhar. Certo, pessoal? Aqui, de maneira um pouco diferente do que a gente fez no exercício anterior, onde previamente eu já conhecia o número de vértices, que eram 3, certo? Porque trabalhamos com um triângulo, nós vamos montar aqui uma subrotina que pode trabalhar com vários vértices diferentes. Podemos calcular, inclusive, a área do triângulo, se quisermos, mas podemos também calcular a área de um polígono de 100 lados, 100 vértices, por exemplo, certo? Então, no exercício passado, se vocês repararam, nós criamos 6 variáveis, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Essas 6 variáveis para a gente trabalhar com os vértices, com as coordenadas dos vértices do triângulo. Agora eu vou criar apenas 2 variáveis, só que variáveis de armazenamento. Uma variável que vai se chamar x, vou chamar simplesmente de x, tá? Uma variável que nós vamos chamar de x, e essa variável ela vai ser um vetor que vai armazenar a coordenada x do primeiro vértice, a coordenada x do segundo vértice, a coordenada x do terceiro vértice e a coordenada x, nesse exemplo nosso, do quarto vértice. Então, essa variável de armazenamento, que para nós será um vetor, ela vai guardar aí 4 números nesse exemplo, né? A coordenada x do primeiro vértice até a coordenada x do quarto vértice. E nós vamos criar uma outra variável de armazenamento que vai marcar as coordenadas y, os valores de y. O y do primeiro vértice, o y do segundo vértice, o y do terceiro vértice e o y do quarto vértice. Então, dessa maneira, nós vamos trabalhar apenas com 2 variáveis, a variável x e a variável y. Se vamos nos referir ao vértice 1, a gente coloca o subíndice 1 para essa variável. Se vamos nos referir ao vértice 3, colocamos o subíndice 3 para essa variável. Então, é equivalente, pessoal, a trabalharmos, a comprarmos, irmos numa loja, por exemplo, e comprarmos ali um armário, por exemplo. Vamos imaginar que a gente quer comprar um armário, e nesse armário eu quero armazenar camisas. As camisas eu vou chamar de x. Então, eu armazeno uma camisa aqui nessa primeira gaveta, uma outra camisa na segunda gaveta, uma outra camisa na terceira gaveta e uma outra camisa na quarta gaveta, e ainda sobrou um pouquinho de gaveta aí se eu quiser armazenar mais camisas. Mas a variável minha é o x, é o armário x. E eu fui também e comprei um outro armário, um armário onde eu vou guardar, por exemplo, calças. As calças eu estou chamando de y, então vou guardar uma calça nessa gaveta, uma outra calça na outra gaveta, uma outra calça na outra gaveta, uma outra calça na outra gaveta. E assim por diante. Enfim, vamos trabalhar com 2 variáveis que armazenam números. Essas variáveis são chamadas de vetores. Variáveis que obrigatoriamente a gente tem que declarar, certo? Então, antes de fazer todo aquele procedimento que nós vimos, que é fazer inicialmente a leitura, depois o cálculo, depois a saída de dados, antes de fazer a leitura, a gente precisa declarar essas variáveis que são os vetores. Tudo bem? Então, vamos lá abrir o nosso problema aí em Excel para que a gente possa resolver esse problema aqui. Estamos aqui na aula 1. Esse problema aqui, ó, área de um polígono qualquer com base nas coordenadas do vértice. Então, nós temos aqui uma planilha muito parecida com a planilha que nós utilizamos na aula passada, né, onde resolvemos o problema do triângulo. Era uma planilha dessa maneira. Aqui a gente tem espaços, construímos espaços para colocarmos as coordenadas e criamos aqui um espaço para soltar o valor da área. Nesse problema, nós vamos resolver um exercício um pouco mais prático, de caráter um pouco mais prático, que é um exercício que vai fazer com que a gente calcule a área de uma determinada gleba, em uma determinada área da região, certo? Então, eu vou abrir aqui um mapa, e vai ser a partir desse mapa que nós vamos trabalhar. Vamos zoom aqui para a gente observar. Esse mapa, pessoal, ele é um mapa num programa chamado de Surfer, que é um programa utilizado para mapeamento, entre outras coisas. Mas quem tiver um mapa em AutoCAD pode utilizar o AutoCAD. Quem tiver um mapa no papel pode utilizar esse mapa no papel. Quem tiver um mapa em algum programa de geoprocessamento, algum programa de GIS, né, um ArcGIS ou QGIS, por exemplo, pode também usar esse mapa, certo? Eu vou dar mais um zoom nessa área, ele mostra um mapa plano e altimétrico,
de uma determinada região é uma região aqui próxima à estação de tratamento de esgoto de Uberlândia. Aqui a gente tem a estação de tratamento de esgoto de Uberlândia e o nosso objetivo nesse exercício é calcular a área dessa gleba aqui, ó, certo? Então, nós vamos fechar esse polígono nessa gleba e vamos calcular a área dessa gleba. Uma observação importante, os dados eles estão colocados em coordenadas no sistema UTM, né? Universo Transverso de Mercator, que são coordenadas métricas, né? Então todos nós aí chegamos a estudar um pouquinho disso, desse sistema UTM, principalmente na área civil, ambiental, agronomia, né? Arquitetura também, não sei se os engenheiros químicos mecânicos estudaram isso aí, mas é um sistema de coordenadas cartesiano que serve para mapear, para fazer mapeamentos, tá? Então é um sistema de coordenadas métricos, conforme a gente verifica aqui, as coordenadas em x e em y, elas são marcadas em metro, tá? Então, de forma que as áreas que a gente calcular são áreas que vão sair em metro quadrado. Então, o nosso objetivo é calcular a área dessa gleba aí. Eu vou utilizar aqui desse programa uma ferramenta que ele tem, que é uma ferramenta de digitalização. Então, eu vou digitalizar os vértices, vou deixar armazenados os valores desses vértices e vou transportar depois os valores das coordenadas desses vértices para a nossa planilha, para a partir daí a gente começar a construir a macro, certo? Então, vamos na mapa, vou digitalizar. Então, vou pegar aqui o primeiro vértice, esse ponto. Segundo vértice, esse ponto, veja que aqui no cantinho da tela ele vai digitalizando os valores das coordenadas, tá? Esse vértice, veja que eu também estou caminhando em sentido anti-horário conforme nos recomenda o método de Gauss. Comecei desse ponto, estou caminhando em sentido anti-horário. Vou fazer aqui um desenho da curvinha melhor, ó. Vou pegar esse ponto. E, finalmente, vamos chegar aqui ao ponto final. Esse ponto final eu não vou digitalizar, tá? Então, nós temos aí, no caso, um polígono com 8 vértices e, portanto, com 8 lados, certo? Vou salvar esses dados aqui. Num determinado formato, .dat, aí depende muito do programa que vocês vão usar, tá? Isso aqui não tem ainda nada a ver com o VBA, então nós salvamos, eu vou lá na minha pasta e vou buscar esse arquivo que nós acabamos de salvar, o arquivo com as coordenadas. Ele vai abrir uma espécie de planilha na qual a gente vai poder aí retirar esses valores e transportar esses valores para o Excel. Certo? Essa planilha aqui com os dados de coordenadas digitalizados. Aqui a gente tem a coordenada X, aqui a coordenada Y e aqui a cota Z, porque eu fiz a digitalização a partir de um mapa plano altimétrico, um mapa de curvas de nível. No nosso caso, como o nosso objetivo é calcular uma área plana, essa coluna C não tem interesse para nós. Então eu vou simplesmente selecionar aqui os valores de X e Y em coordenadas UTM, selecionei esses valores e vou transportar aqui para a nossa planilha Excel. Tudo bem? Então, transportei aqui para a nossa planilha Excel os valores de coordenada e a gente vê aqui, ó, no gráfico o desenho do nosso polígono, certo? Obviamente ele não se fechou aqui porque nós não repetimos aqui nesse desenho, na linha 12, as coordenadas do primeiro vértice. Se a gente repetir a coordenada do primeiro vértice, ele se fecha aqui, tudo bem? Então, a partir de agora, o nosso objetivo é construir a macro que vai calcular a área desse polígono, mas não só desse polígono de 8 lados, vai calcular a área de qualquer polígono, de qualquer número de lados que a gente inserir aí nessa planilha. Para facilitar um pouco a nossa vida, em vez de trabalhar aqui com planilha 3 e ficar chamando a planilha 3 toda hora, eu vou chamá-la aqui, vou renomear essa planilha e vou colocá-la aqui com 3, com o número 3. Então, o número da aba é 3, tudo bem? Vamos no nosso procedimento de chamada do editor do Visual Basic, então Alt F11, vamos no Alt F11, chamamos aí o editor do Visual Basic e eu vou inserir um módulo para fazer esse cálculo. Inserir um módulo. Então, criei o módulo 4, que é o editor onde nós vamos começar a construir a nossa macro. Vamos relembrar da aula de ontem. Como que se começa a construir uma macro? Sempre com a instrução sub, certo? A gente dá o nome, eu vou chamar esse nome de polígono, abre e fecha parênteses, certo? Dou Enter e automaticamente aparece a instrução EndSub, dentro da qual, ou seja, entre sub e EndSub, eu vou escrever toda aquela linha de comandos que vai resultar no cálculo final da área.
Antes disso, aquele velho comentário, né, para explicar para a gente o que esse programa faz. Então, cálculo da área de polígonos. O método utilizado é o método de Gauss. Vamos utilizar aqui o método de Gauss, que é o método cujo equacionamento nós escrevemos naquele bloco de anotações ali. Certo, pessoal? Bom, vamos entrar então na programação propriamente dita. O que nós precisamos fazer no início agora? Agora, como nós vamos trabalhar com vetores, a gente obrigatoriamente precisa declarar esses vetores, certo? Então nós vamos fazer aqui as declarações iniciais, as declarações iniciais. Esse é o primeiro bloco com o qual nós vamos trabalhar antes mesmo de fazer a leitura das coordenadas da planilha, certo? Como que se declara uma variável, então, em Visual Basic? É com a instrução dim, D-I-M, a instrução dimension, né? Dim de dimension. E eu vou chamar essa variável de x, só que x ela não é uma variável normal, ela é um vetor. E eu preciso, então, indicar o número de gavetas, ou seja, o número de espaços que esse vetor precisa ter. É equivalente a ir na loja e falar assim, ó, eu quero comprar um armário de 5 gavetas, de 7 gavetas, de 10 gavetas, certo? No nosso vetor aqui, eu vou declarar um valor, é uma forma simples de declaração, há outras formas um pouco mais elaboradas, mas como é a primeira vez que a gente está fazendo isso, nós vamos fazer uma forma simples de declaração, que é sempre chegar na loja e comprar um armário maior do que aquilo que eu preciso, né? Vamos supor assim, eu sei que eu vou gastar 3 gavetas para guardar as minhas coisas nesse armário, mas, por segurança, eu vou comprar um armário de 5 gavetas, porque vai que aparece mais coisa, mais tranqueira para eu guardar, certo? Aí eu uso essas 2 gavetas que sobraram. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Então, eu vou declarar aqui um vetor que vai guardar as coordenadas x dos vértices de 500 pontos. Vamos lá, exageramos. Conseguimos até digitalizar até 500 pontos dessa maneira. É o valor máximo, tá? Então, esse valor que aparece entre parênteses é o valor máximo de compartimentos nos quais nós podemos guardar valores numéricos para essa variável de armazenamento que é o vetor. Da mesma forma, nós criamos o outro vetor, que é o vetor de y, e ele cabe até 500 números, certo? Como número real, as double. Double é um número real de precisão dupla, certo? Então, nós estamos falando o seguinte, eu estou declarando, eu estou dimensionando o vetor x e o vetor y. Ambos os vetores que vão guardar as coordenadas dos vértices cabem até 500 elementos e esses vetores são vetores de números reais. Depois, por curiosidade, eu peço que vocês chequem o material que foi fornecido para vocês antes do curso, que tem lá os diversos tipos de variáveis do Visual Basic. Então, double é uma variável tipo real, número real de precisão dupla, certo? Se aparecerem outras variáveis no nosso problema, essas outras variáveis serão variáveis simples. A área A, por exemplo, é uma variável simples. Eu não vou guardar A1, A2, A3. É a área geral do polígono. Então, como ela é uma variável simples, eu não vou declarar essa área. Mas se quisesse declarar, também não tinha problema nenhum. Só vou deixar aqui declarado, portanto, os vetores x e y como números reais. Certo? Feito isso, nós passamos aí para a próxima parte, que é a leitura. Agora sim, nós vamos fazer a leitura da planilha. Leitura dos dados na planilha. Sempre inserindo esse título como um comentário. Certo, pessoal? Enfim, o que nós vamos ler aqui na nossa planilha? Nós vamos ler aqui os valores de x e de y ao longo dessa planilha aqui, ao longo das colunas A e da coluna B, certo? Veja que o primeiro valor de x ele aparece na linha 4 na coluna 1, e que o primeiro valor de y aparece na linha 4 e na coluna 2. Então, nós temos que iniciar essa leitura a partir dessa linha, da linha 4, depois pular para a linha 5, depois pular para a linha 6 e assim por diante, certo? Vamos trabalhar nesse exercício exclusivamente com a planilha número 3, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, esse aqui é outro problema. Ixi, cadê o nosso VBA? Tá aqui.
Beleza, pessoal. Então, eu vou declarar aqui que é a planilha 3, a planilha objeto do nosso estudo. Então, sheets 3, activate. Estou ativando, portanto, a planilha 3 e vai ser com essa planilha que nós vamos trabalhar, tá? Agora, eu vou ler quantas linhas da planilha 3, né? Isso que a gente precisa identificar. Quantas linhas dessa planilha 3 nós vamos ler? Eu vou ler da linha 4 até a linha 11. Tudo bem, nesse problema. Mas se eu vou fazer o cálculo de um outro problema, de uma área, por exemplo, que vai ter 50 lados, 50 vértices, aí eu já não leio mais até a linha 11, eu vou ter que ler mais linhas, certo? E se eu quero calcular só a área de um triângulo? Aí eu não preciso ler até a linha 11, eu precisaria ler só até a linha 6, certo? Porque eu tenho menos polígonos. Então, esse programa que nós vamos gerar, ele é geral. Ele vai ser usado para calcular a área de qualquer polígono, independente do número de lados que ele tiver, certo? Então, nós vamos usar aqui uma estrutura iterativa. Nós vamos também aprender agora a usar estruturas iterativas de cálculo para fazer esse reconhecimento, tá? Essa estrutura iterativa que nós vamos usar agora nesse problema é a estrutura while when. Então, eu vou aqui escrever o seguinte, eu vou chamar i é uma variável auxiliar, e eu vou dizer que essa variável auxiliar ela vale 1, certo? Então, é uma variável auxiliar que tem o valor 1, e ela vai servir para atribuir os índices do nosso vetor, tanto do vetor de x quanto do vetor de y. E vou usar, então, a seguinte estrutura iterativa, a estrutura que vai propiciar que a gente faça cálculos iterativos. Enquanto, while, certo? Enquanto uma determinada condição for satisfeita, certo? Enquanto uma determinada condição for satisfeita, nós vamos fazer uma sequência de cálculos repetitivos. Quando essa condição deixar de ser satisfeita, a gente interrompe o laço iterativo e pula para a próxima linha. Qual vai ser a condição nesse problema? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio. Enquanto, veja que a estrutura que foi aberta lá é a estrutura while, enquanto houver dados registrados na coluna A dessa planilha, eu vou ler a planilha. Mas esses dados têm que começar a partir da linha 4, que são os dados numéricos de interesse para a gente, certo? Então, enquanto houver dados registrados na linha 4 dessa planilha, na primeira coluna, na coluna 1, eu vou fazendo a leitura. Quando esses dados deixarem de existir, eu paro. Então, quando o nosso programa ler a célula de 12.1, né, no caso, ele vai constatar que não tem nada escrito na célula 12.1 e vai pular fora do laço iterativo, certo? Então, nós vamos escrever essa estrutura da seguinte maneira aqui, ó. Enquanto a célula, as células, veja que o resultado ele começa a ser verificado a partir da linha 4. Então, enquanto a célula 4, coluna 1, for diferente de nada. Então, o que nós escrevemos é isso aí. Enquanto a célula 4, coluna 1, for diferente de nada. Diferente é o menor, maior. E nada, duas aspas, certo? Então, enquanto tiver alguma coisa escrita na célula 4.1, a gente faz a leitura. Mas a leitura não tem que ser só da célula 4.1, isso a gente tem que prestar muita atenção, porque depois de ler a linha 4, a gente tem que ler a linha 5, e depois de ler a linha 5, a gente tem que ler a linha 6, e assim por diante, até chegarmos na linha 12, onde não tem nada mais, certo? Então, eu não posso deixar o meu cálculo atrelado apenas à linha 4. Eu tenho que mostrar que eu preciso pular para a linha de baixo, que eu preciso ler as linhas de baixo da planilha. E eu vou usar essa variável auxiliar i para nos ajudar. Veja lá, quanto que está valendo i? 1. Então, eu vou escrever i mais 3. De forma que a gente caia inicialmente na linha 4, certo? Na linha 4. Então, enquanto a célula i mais 3, mas quanto vale o i? O i vale 1. 1 mais 3, 4. Então, enquanto célula 4, 1 for diferente de nada, eu vou fazer a leitura. Como é a leitura? Ó, a coordenada x e, veja aqui, como a variável x foi declarada acima como um vetor, conforme vocês podem ver, ele já vai me pedir o índice desse vetor. Ó. Então, eu preciso abrir o parênteses e escrever xi. Xi, no caso, é o primeiro x. Veja que o i vale 1, tá vendo? Ó, o i está valendo 1, então o x1 vai ser o primeiro vértice, tá? Então, o primeiro vértice vai estar onde? Ó, nas células i mais 3, coluna
Tudo bem, pessoal? A coordenada y desse vértice, y também, veja lá em cima, foi declarada como sendo um vetor, então ela carece de um índice, certo? Está na célula do lado, portanto, na mesma linha, né? I mais 3, porém, na coluna 2. I mais 3, coluna 2, certo? Então, dessa maneira, como o i inicialmente está valendo 1, eu consigo ler aqui, ó, eu consigo ler essa linha, a linha 4. Tanto o x quanto o y. Uma vez feito isso, lida a linha 4 da planilha, a gente precisa pular para a linha de baixo. A gente precisa dizer que agora eu quero ler a linha 5, certo? Como que nós vamos fazer isso nessa estrutura iterativa do Visual Basic? Eu vou incrementar o contador i. Então, se o contador i inicialmente ele valia 1, agora ele passa a valer i mais 1. Ou seja, ele passa a valer 2. I é igual a i mais 1. Veja bem, o valor novo de i é igual ao valor anterior, que era 1, mais 1. E aí ele passa a valer 2. Então, nós estamos fazendo aqui um incremento do contador. Vamos até deixar isso aqui anotado como um comentário, tá? Estamos aqui incrementando o contador. O i é simplesmente uma variável auxiliar, portanto, um contador para nós, certo? E aí nós vamos fechar a estrutura iterativa com a instrução WEND, W-END. Essa é a estrutura iterativa while WEND. Ela vai dizer o seguinte, o i está valendo 1. Enquanto houver valor na célula i mais 3, 1, eu faço a leitura, x1, y1. Agora, o meu i vai valer 2. Enquanto houver valor na célula 5, 1, leio o x2, y2. Agora o i passa a valer 3, e assim a gente entra nesse laço iterativo, que nada mais, nada menos, é fazer a leitura de todas as linhas aqui da nossa planilha, até chegar no último valor onde não tem nada. Certo, pessoal? Bom, dessa maneira, ao chegarmos ao final do laço iterativo, a gente já tem condições de calcular, o Visual Basic já tem condições de calcular o número de pontos, ou número de vértices, né? Vamos chamar isso aqui de número de pontos. Quantos pontos o nosso problema tem? No caso, para tornar o problema mais geral, nós vamos aproveitar o valor do contador que vai ser utilizado para fazer o cálculo do número de pontos. Veja bem, o contador vale 1, quando a gente sai da linha 1 e vai para a linha 2, ele passa a valer 2, quando ele sai da linha 2 para 3, ele passa a valer 3 e assim por diante, de forma que o número total de pontos ele vai ser igual a i menos 1, certo? Vamos lá para a planilha para a gente tentar entender isso aqui. O contador inicialmente, para início de conversa, vale 1. Quando eu termino de ler essa linha, ele vale 2. Quando eu termino de ler essa linha, ele vale 3. Quando eu termino de ler essa linha, 4. Quando eu termino de ler essa linha, 5. Quando eu termino de ler essa linha, o i vale 6. Quando eu termino de ler essa linha, o i vale 7. Quando eu termino de ler essa linha, o i vale 8. Quando eu termino de ler essa linha, o i vale 9. Nós temos 8 pontos, portanto, o número de pontos é i menos 1. 9 menos 1 para dar 8, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue calcular aí o número de vértices de uma forma geral. Se a gente, por exemplo, cadastrar 100 vértices, formos trabalhar com um polígono de 100 vértices, ao final desse laço iterativo, o programa vai dizer que n pontos vai ser igual a 100, independente do tamanho do polígono que a gente vai trabalhar. Certo, pessoal? Bom, nós também precisamos marcar o valor final desse ponto aqui que nós introduzimos. Ó. Veja que esse ponto x1, y1, que repete no método de Gauss a coordenada do primeiro ponto, ele precisa ser utilizado aqui para a gente fazer o cálculo tanto de soma 1 quanto de soma 2. Certo? Então, nós vamos introduzir aqui no nosso cálculo essa repetição do primeiro vértice na nossa planilha. Vai ficar assim, então, ó, x n pontos mais 1, que a gente está criando um ponto a mais, né? Um ponto a mais do que a gente tinha. Vamos ver aqui de novo para vocês entenderem isso. O nosso polígono aqui dessa figura aqui, ele, por simplicidade, ele tem 4 lados, 4 vértices. Mas nós trabalhamos com 5 pontos, tá vendo aqui? Na nossa planilha nós temos 5 pontos, porque nós repetimos o primeiro vértice como sendo o último ponto para efeito de cálculo do método de Gauss, certo? E nós vamos fazer esse mesmo procedimento aqui também. Então, eu vou dizer que x n pontos mais 1. Estou introduzindo mais um ponto. Quanto vale esse x n pontos mais 1, pessoal? É o primeiro valor de vértice, x1.
E da mesma forma, y, n pontos mais 1, é o primeiro valor de vértice y1. Então, nós estamos simplesmente repetindo aqui, no final dessa planilhazinha, o valor das coordenadas do primeiro vértice. Tudo bem? Vamos lá, então. Feito isso, a gente passa para o cálculo propriamente dito, para a parte de cálculo propriamente dito. Cálculo. No cálculo propriamente dito, nós vamos utilizar aí o método de Gauss, certo? Então, nós vamos colocar o valor da soma 1 e colocar o valor da soma 2. Só que, pessoal, vamos lembrar, o nosso problema é geral. Eu não vou calcular aqui, não vou construir uma macro só para esse problema, certo? Eu vou calcular uma macro que consiga, mais uma vez, calcular a área de um polígono que tem até 500 vértices, porque nós declaramos os vetores x e y com 500 espaços, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção na lógica das variáveis soma 1 e soma 2. Vamos ver essa lógica, olha aqui. A soma 1, ela multiplica o x do primeiro ponto com o y do ponto seguinte. Tá vendo? Ó, o x de um ponto com o y do ponto seguinte. E soma com o x do ponto seguinte com o y do ponto na frente ainda. Então, ó, x1 vezes y2, depois é x2 vezes y3. Então, veja que o y sempre está um índice acima do x. Tá vendo? O y sempre está um índice acima do x. Aqui o x lá tem 3, o y é 4. O x é 4 e o y volta a ser 1, mas o 1 seria o valor de n pontos mais 1, seria o x5 no nosso caso aqui. Tá? Na soma 2, ela também tem uma lógica. Ela vai pegar o x do ponto 2 e vai multiplicar com o y anterior. O x de um ponto vezes o y do ponto anterior. O x de um ponto vezes o y do ponto anterior e vai fazendo a acumulação, vai fazendo essa soma que a gente verifica aqui. Então, nós vamos também utilizar uma estrutura iterativa para fazer esse somatório, certo? Essa estrutura iterativa que nós vamos usar aqui é a estrutura iterativa que vocês usam para fazer qualquer tipo de somatório. No início do somatório, então, nós vamos dizer que esses valores inicialmente valem 0. Então, eu vou escrever aqui, ó, soma 1, inicialmente é 0, e soma 2, inicialmente é 0. E aqui eu vou criar um segundo tipo de estrutura iterativa, que é a estrutura for next. Talvez a estrutura iterativa mais simples do VBA. Vamos ver como que ela funciona. For i de 1 até n pontos. Essa é a estrutura for next. Para i, o i simplesmente é um contador, variando de 1 até o número de pontos. No caso, n pontos é o número de vértices. E aqui nós vamos fazer, então, esse tipo de cálculo que nós mostramos aqui, certo? Pegando a soma 1 e pegando também o valor da soma 2, multiplicando o x com o y. Nós temos que saber qual x é multiplicado por qual y, tá certo? No caso específico da soma 1, nós vamos escrever assim, ó, soma 1, ela é igual ao valor anterior da soma 1, mais o x, veja que na soma 1, a gente pega aqui, ó, vamos voltar de novo, o x do ponto vezes o y do ponto da frente, né? 1 vezes o y2. Então, é sempre o ponto vezes o y do ponto da frente. Então, vamos escrever assim, ó, x i vezes y i mais 1. Vezes, né? Depois aqui o asterisco, isso aqui é vezes y i mais 1. Tudo bem, pessoal? Então, ele mostra que a gente está pegando a coordenada x e multiplicando com o y, aí sempre o y do ponto seguinte, tá? A soma 2, ela vai ser igual à soma 2 que existia previamente, mas na soma 2 é diferente. Veja que na soma 2 nós vamos pegar o x do ponto da frente e vamos multiplicar pelo y do ponto de trás, x2 vezes y1. Então, nós vamos escrever assim, ó, a soma 2 é igual a soma 2 mais xi mais 1 vezes yi. Certo? E vamos acumulando aí com o valor da soma 2. E aí eu fecho a estrutura iterativa com a instrução next, for next. Vamos então raciocinar o que o programa está fazendo nessa passagem, que é importante a gente entender a lógica do programa nessa passagem, tá? De início, eu estou dizendo que a variável auxiliar soma 1 e soma 2, as duas variáveis auxiliares, elas valem 0. Aí eu estou iniciando um laço iterativo.
para i, variando de 1 até o número de pontos. Eu estou dizendo agora que a soma 1 é igual ao valor que a soma 1 tinha, portanto, inicialmente 0, mais x1 vezes y2, porque o primeiro i está valendo 1. Tá tudo bem? Então, vezes x1 vezes y2. E aí, incrementa o valor da soma 1. A soma 1, que antes valia 0, ela agora passa a valer x1 vezes y2. O mesmo raciocínio ele é estendido para a variável auxiliar soma 2. Ó. Soma 2 é igual ao valor anterior, que no nosso caso era 0, mais x2 vezes y1. Haja vista que o y inicialmente vale 1. Então, vezes x2 e mais 1 vezes y1. Certo? Aí a gente pula para a linha next. A linha next fala assim, próximo. Pode até escrever assim, next i, o próximo i. Então, o i que estava valendo 1, ele passa agora a valer 2. E aí a gente vai utilizar aqui o x2 vezes y3, aqui o x3 vezes y2. Certo? Sempre incrementando o valor da soma, que vai sendo guardado dentro da variável soma 1 e dentro da variável soma 2. Tudo bem? Dessa maneira, a gente consegue agora aplicar a fórmula final. Nós finalizamos aqui o somatório com a estrutura for next. Tá? Então, a gente sai da estrutura for next com esses dois somatórios feitos. E agora basta aplicar a equação que calcula finalmente a área do polígono. Então, essa área A do polígono ela é igual a meio, 0,5, vezes o módulo. Nós aprendemos ontem que o módulo é o valor absoluto de soma 1 menos soma 2. Tudo bem, pessoal? Vou escrever aqui em vez de A, vou escrever área, tá? Fizemos assim com triângulo também, né? Dá um nome de área aí para a nossa variável. Então, a área é igual a 0,5 vezes o módulo de soma 1 vezes menos soma 2, tá? Então, dessa maneira, simplesmente, nós conseguimos fazer o cálculo da área. O que a gente precisa agora é mostrar essa área como um resultado. E esse resultado, nós queremos anexá-lo aqui, ó, na linha 3 e na coluna 5, na linha 3 e na coluna 5, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer finalmente, então, a saída do resultado. Saída do resultado, conforme nós vimos ontem, é o oposto da entrada de dados, né? Se a entrada é variável igual a célula, foi o que nós fizemos aqui, por exemplo, ó, variável é igual a célula, a saída de resultado é célula é igual a variável. E esse resultado, que é o valor da área, nós vamos soltar aqui ó, na célula 3, coluna 5, certo? Então, nós vamos escrever assim, céus, linha 3, coluna 5, igual a variável que nós acabamos de calcular aí, a área. Variável área. Tudo bem? Vou fazer o seguinte aqui também, para a gente encerrar o nosso programa. Vou repetir o primeiro ponto aqui ao final. Tá? Então, ao final da nossa lista de pontos, de vértices, nós vamos também fazer o programa repetir o primeiro ponto, de forma que ele consiga fechar aqui no gráfico, né, o polígono, para a gente enxergar bem o polígono. Vamos ver como fazemos isso aí, então. Ó. Então, céus. Aí fica a pergunta, hein, pessoal, em qual célula que nós vamos soltar esse valor? Se fôssemos resolver apenas esse problema que nos foi proposto, a gente soltaria o valor na célula 12. Mas, mais uma vez, vamos lembrar, esse problema é geral, ele consegue calcular agora a área de polígonos de diferentes tamanhos, certo? Se a gente escrever lá céus 12,1 é igual a x1, eu vou sempre soltar o valor de x1 na céus 12,1. E se por acaso a gente trabalhar com um polígono de 50 lados? Aí ele vai soltar na célula 12,1 o valor do x1, vai ficar tudo errado no nosso gráfico, tá? Então, ele tem que soltar sempre ao final da lista de coordenadas. Por isso, nós vamos tirar proveito do n pontos que a gente calculou aqui, ó, no intermediário do nosso cálculo, tá? do nossa subrotina. N pontos. Então, em qual célula que nós vamos soltar o último valor? Na célula n pontos, mais 1, mais 3. Para a gente soltar aqui sempre a partir, usando o mesmo princípio que a gente fez na leitura, né? Sempre soltando a partir da coluna 1, mas começando da linha 4, tá? Então, ó, qual é o nosso contador, no caso? É n pontos mais 1.
Porque nós soltamos valores, nós lemos os valores até n pontos aqui. Então, nós vamos soltar um valor a mais. Por isso, n pontos mais 1. 3, 1. Aqui, marcando a coluna 1. Nessa coluna 1, nós vamos repetir o valor de x1. Certo? E nas células, n pontos mais 1 mais 3. Porém, na coluna 2, nós vamos repetir o valor de y1, da coordenada y1. Certo? E dessa maneira, a gente praticamente fecha e encerra o nosso programa. A instrução EndSub já está colocada aqui. Eu vou só aproximar o EndSub um pouquinho do nosso programa, para ele não ficar muito feio, né? Para o nosso programa ficar bem arrumadinho, bem estruturadinho. Uma outra dica legal que eu vou dar para vocês. Veja que quando eu abri a estrutura iterativa while end, eu dei um tab para tudo que está abrangido por essa estrutura, tudo que essa estrutura abrange, toda a sequência de cálculos que estão dentro dessa estrutura. Tá? Então eu dei um tab justamente para mostrar aonde a estrutura while ela é fechada. Porque eu poderia fazer o cálculo assim, ó. Beleza, o programa não interessa, o tab ele nem lê. Eu poderia escrever desse jeito, vai dar certo. Mas veja, dessa maneira, o quanto ficou difícil enxergar aonde eu fechei o while. Certo? Eu mal consigo enxergar o end aqui, que é o fechamento do laço iterativo while. Certo? Então eu dou a dica, vamos alinhar os valores, dando um tab, de forma que a gente consiga enxergar claramente aonde uma determinada estrutura que foi aberta aqui, vai ser fechada aqui. A mesma coisa ocorre com a estrutura forNext. Poderia escrever assim, ó, sem problema nenhum. Mas fica muito carregado e difícil de eu enxergar aonde eu fechei a estrutura iterativa, a estrutura next. Por isso, a gente dá um tab para fazer um alinhamento dos dados internos, ou seja, das linhas internas de comando, certo? Para a gente enxergar que a estrutura for aqui foi fechada pela estrutura next aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, não salvamos isso ainda, então vamos salvar. Esse nosso exercício ele já está dentro daquela pasta que nós usamos na aula de ontem, que nós já salvamos o arquivo Excel como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, tá? Então, basta salvar aqui nesse disquete que a gente está salvando todo o arquivo. Vamos fazer a primeira compilação, então, depurar, compilar. Beleza, não aconteceu nada, significa que nenhum erro grosseiro nós cometemos. O primeiro passo foi dado. E, finalmente, vamos para o segundo passo, que é executar a subrotina, clicando aqui nesse botão. Executar. Vamos voltar para a planilha e ver como foi feito o cálculo. Ele fez o cálculo da área em metros quadrados desse nosso polígono. Certo, pessoal? Então, veja que dessa maneira, e aí a gente pode fazer daquela mesma forma, inserir, né, o botão, podemos inserir aqui o nossa caixa de texto para chamar o programa, tá? E vamos chamar essa caixa de texto de calcular. Vamos deixar o programa prontinho aqui para vocês poderem usar depois para outra atividade, se vocês quiserem. Calcular. Eu vou fazer essa passagem um pouco mais rápida, porque nós comentamos sobre isso na aula passada, tá? Então, nós abrimos a caixa de texto. Essa caixa de texto, o nosso objetivo é que ela funcione como um botão que vai chamar a macro, que vai chamar a subrotina. Vou dar uma formatadinha aqui nela, para ela ficar com formato 3D e ficar, portanto, parecida com um botão. Então, formato 3D, vou colocá-la aqui parecida com um botão. E vou vincular essa caixa de texto a nossa macro, atribuir macro. Essa macro que nós acabamos de escrever, ela se chama polígono, certo? Então, eu vou atribuir a essa caixa de texto a macro polígono, agora ela é um botão. Eu passo o cursor em cima e ele se transforma num botão, né? A gente verifica aí o desenho da mãozinha. Então, só para a gente testar, ó, eu vou apagar o valor da área e vou clicar em calcular, e ele consegue calcular essa área. Lógico, pessoal, essa área aí é a área em metros quadrados, né? Um valor aí de 315.728,2 metros quadrados. Vamos imaginar que a gente queira colocar essa área em hectare, para a gente ter uma noção melhor, tá? Então, vamos colocar aqui ó, a área. Vou escrever aqui, área em hectare. Tem acento, não. Hectare. Sai esse acento do aí. Vamos arranjar aqui a célula
Vou deixar ela aqui azul também, conforme a outra, tá? Então, eu quero soltar também o resultado da área em hectare, tanto em metro quadrado quanto em hectare. Como que a gente volta ao nosso código e pode fazer isso, hein, pessoal? Vocês conseguiram me dizer? Estão me ouvindo ainda aí? Alguém poderia me dizer como que a gente escreve o valor da área em hectares aqui, ó? Vamos ver. Essa área a gente precisa colocar na célula 4, 5, tá vendo? Ó, na linha 4 e na coluna 5. Então, eu vou lá no código e quero escrever na célula 4, 5, por exemplo, aqui, ó, cells 4, 5, o valor da área em hectares. Como que a gente faz? Pegando em metro quadrado para transformar em hectare, a gente divide por 10.000, né? A área em metro quadrado dividido por 10. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, não é isso? Então, nós vamos pegar a área que acabamos de calcular, ó, essa área é a área em metros quadrados, e vamos dividir por 10.000. Esse é o valor da área em hectare, tá? Então, nós estamos fazendo aqui a transformação da área de metros quadrados para hectare. Essa área calculada, uma vez que nós trabalhamos com coordenadas obtidas em metros, é uma área calculada em metro quadrado. E aí a gente põe o programa para rodar, vamos rodar a partir do botão, e aí a gente tem uma área de 31,6 hectares. É a área daquele polígono representando essa gleba que nós mostramos ali. Vamos salvar esse aqui não, vamos mostrar a gleba novamente. Essa gleba aqui, certo? Então, temos nessa gleba uma área de 31,6 hectares. E dessa maneira, cadastrando diferentes pontos, pessoal, vocês têm capacidade de calcular a área de qualquer tipo de polígono. Entendido? Terminamos aqui esse programa. O que vocês podem treinar em casa é acrescentar o botão deletar, botão de apagar, para apagar os dados aqui dessa planilha. O procedimento usado aqui é o mesmo procedimento que nós usamos no exercício 2 da aula de ontem, tá? Então, basta usar o mesmo procedimento aqui vinculado à macro apagar, ao botão apagar, para a gente apagar todos os valores aqui dessa célula e esses dois valores para refazer um cálculo de uma área diferente, por exemplo, tá? Então, vamos apagar aqui só esses dois aqui, vamos pôr o botão calcular para funcionar de novo. Olha lá, ele calcula automaticamente o valor das áreas daquela gleba que é objeto desse nosso exercício 3. Ficou aí alguma dúvida, pessoal? Estão me ouvindo? Alguém responde alguma coisa.